Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de janeiro de 2026. Primeiro depoimento de mulheres que dizem ter visto ET de Varginha é revelado em documentário Olhos Eram Vermelhos, Arregalados, parte 2. Um vídeo inédito com o depoimento das mulheres que afirmam ter visto o chamado ET de Varginha foi revelado em um novo documentário da Globo, veja acima. Gravadas poucos dias após a suposta aparição, em janeiro de 1996, as imagens mostram as jovens Valquíria, Liliane e Kátia descrevendo a criatura com detalhes que marcaram um dos casos mais famosos da ufologia brasileira. Nos registros, feitos pelo ufólogo Birajara Rodrigues e agora exibidos pela primeira vez, uma das mulheres relata: os olhos eram vermelhos, bem arregalados. Os dedos eram compridos. Não sei se era chifre, mas tinham 3 calombos na cabeça. Passou um negócio no corpo que brilhava. Parece que passou um óleo, diz outra jovem. Segundo os realizadores da série O Mistério de Varginha, os depoimentos foram gravados apenas 3 dias depois do episódio, o que reforça, para eles, a autenticidade emocional dos relatos. Todas elas falam a mesma coisa, com muita honestidade e muita emoção. A estreia na TV Globo foi nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, logo após o Alto da Compadecida 2. Relembra história. O caso do ET de Varginha ganhou projeção nacional em 1996, após ser exibido no Fantástico. Na época, o retrato falado da criatura, feito a partir das descrições das jovens, transformou a história local em um fenômeno midiático. O país passou a debater o que teria aparecido no interior de Minas Gerais. Para alguns, um animal, para outros, um extraterrestre. Havia ainda quem defendesse explicações sobrenaturais. A repercussão atravessou gerações e provocou uma reação coletiva que marcou os anos 1990. Para Paulo Gonçalves, diretor e criador da série documental, o impacto foi profundo. Aquilo impactou toda a minha geração. Teve uma histeria coletiva no país. Todo mundo olhando para o céu, tentando encontrar ET, nave. Quando esse assunto foi veiculado no Fantástico, foi uma bomba, lembra? Luiz Petri, editor das reportagens exibidas em 1996, recorda que a apuração começou de forma imediata. Ouvi a história e, na mesma semana, a gente foi para Varginha. Segundo ele, o rosto do suposto ET se espalhou rapidamente. Virou assunto popular no Brasil. As pessoas comentavam: é verdade ou não é verdade? 30 anos depois, pessoas que eram jovens na época se reuniram para rever as reportagens. As imagens continuam provocando reações intensas. Fiquei apavorada, conta uma mulher que estava grávida quando assistiu pela primeira vez. Naqueles dias, relatos de objetos voadores não identificados se multiplicaram em várias regiões do país. Moradores afirmavam ter visto luzes estranhas no céu antes mesmo do episódio envolvendo as 3 jovens em Varginha. Eu passei muito tempo olhando para as estrelas, para ver se encontrava alguma coisa, lembra um dos convidados. Para o diretor e roteirista Ricardo Calil, o caso ultrapassou o entretenimento. Para a ufologia, esse talvez seja o segundo caso mais importante do mundo, depois de Roswell, afirma. Ele conta que, na época, ficou dividido entre tratar o episódio como algo sério ou como piada. Hoje, a avaliação é diferente. Não é motivo de piada. As pessoas que dizem ter visto algo são, em geral, muito honestas. A ridicularização foi motivo de sofrimento para elas e até de vergonha para a cidade. Depoimento inédito. A série traz ainda o relato do neurologista Ítalo Venturelli, que afirma ter guardado um segredo por 30 anos.
Ele diz ter sido chamado ao principal hospital de Varginha para ver algo fora do comum. Afastei um pouco e vi que o alien estava ali. Era branco, com o crânio em forma de gota e olhos lilás, relata. Para Paulo Gonçalves, o testemunho do médico é um dos pontos mais fortes da produção. É um relato muito contundente. É uma pessoa reconhecida na cidade. Por que ele mentiria? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra. Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, nalguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.